Oi, gente, bom dia. Estão por aí? Bom dia. Sim, todo mundo ouvindo? Sim. Deixa eu abrir aqui. Vamos começar da página 22. Veja se todo mundo se acha aí, está na página certinho. A gente vai começar do tópico Matéria para Lembranças. Me digam aí se vocês se acharam. Sim, então beleza. Tá todo mundo com o livro? Sim. Acho que deu tempo de todo mundo comprar, de chegar. Então vamos lá. Começar aqui. Que bom, Cris. Fico feliz, então, que vocês conseguiram aí comprar. Muito bom. Então, vamos começar? Matérias para lembranças. Sigmund Freud, o grande decifrador de enigmas humanos, cresceu entre charadas e confusões suficientes para despertar o interesse de um psicanalista. Ele nasceu em 6 de maio de 1856, na pequena vila morávia de Freiberg, filho de Jacob Freud, um comerciante de lãs pobre, e sua mulher, Amália. Os nomes que seu pai registrou para ele na Bíblia da família, Sigismund Scomo, não sobreviveram à adolescência de Freud. Ele nunca usou Scolomo, o nome do avô paterno, e depois de experimentar Sigmund nos últimos anos de escola, adotou algum tempo após seu ingresso na Universidade de Viena em 1873. A Bíblia de Freud também registra que Sigismund ingressou no Pacto Judaico. Em suma, foi circuncidado uma semana após seu nascimento, em 13 de maio de 1856. Isso é certo. A maioria das outras informações são muito menos seguras. Freud achava que tinha razões para crer que a família de seu pai havia vivido por muito tempo no Reno, em Polônia, fugido para o leste em virtude de uma perseguição aos judeus no século XIV e XV e no decorrer do século XIX, tornaram a migrar da Lituânia, através da Galícia, até a Áustria Germânica. Aqui, Freud se baseava numa tradição familiar. Um dia, o secretário da comunidade judaica em Colônia encontrou casualmente seu pai e descreveu-lhe com detalhes a ascendência dos Freud, remontando até suas raízes no século XIV, em Colônia. As indicações sobre os antepassados de Freud podem ser plausíveis, mas são escassas. Aqui em cima, quando fala de 1873, tem uma nota. Mesmo então, ele continuou a hesitar. Em 1872, ainda na escola, assinou uma de suas cartas como Sigmund. Mas 3 anos depois, quando estudava medicina na Universidade de Viena, ele escreveu Sigmund Freud, estudante de medicina, 1875. Em seu exemplar, Die Absmund, não sei como que pronuncia isso, mas a tradução alemã A Origem do Homem, de Darwin. Como ele nunca fez nenhum comentário sobre suas razões para encurtar o primeiro nome, todas as conjecturas sobre seu significado para Freud estão fadadas a se manter como pura especulações. Se acharam aí? Então, beleza. O curso da evolução emocional de Freud, mais do que por essa minúcia cartorial e erudição genealógica,
foi modelado pela desconcertante trama de relações familiares, a qual ele achava muito difícil escapar. O emaranhado das configurações domésticas era muito recorrente no século XIX, quando eram frequentes as mortes prematuras por parto ou doenças, e muitas vezes as viúvas ou viúvos se casavam logo a seguir. Mas os mistérios com que Freud se deparou eram mais intrincados que o usual. Quando Jacob Freud desposou Amália Nathanson, sua terceira mulher, em 1855, ele estava com 40 anos, 20 a mais que sua esposa. 2 filhos do primeiro casamento, então o mais velho Emanuel, casado e com os filhos. Philippe, solteiro, eram vizinhos. Emanuel era mais velho do que a jovem e atraente madrasta que o pai trouxera de Viena, ao passo que Philippe tinha apenas 1 ano a menos do que ela. Igualmente intrigante para Sigmund Freud era que um dos filhos de Emanuel, seu primeiro companheiro de jogos, fosse 1 ano mais velho do que ele próprio, seu pequeno tio. Freud iria lembrar seu sobrinho John como amigo inseparável e companheiro de minhas estripulias. Uma delas, entre as primeiras lembranças de Freud, retrospectivamente investida como uma força emocional erótica que, na época, provavelmente não tinha, ocorreu quando ele contava com cerca de 3 anos. Sigmund e John caíram em cima de Pauline, irmã de John, num campo onde colhiam flores e arrancaram-lhe cruelmente o ramalhete. Às vezes, os 2 meninos, tão intensos na inimizade quanto na amizade, dirigiam-se mutuamente suas agressões. Um episódio belicoso que entrou no repertório das lendas da família sobre Freud deu-se quando ele não tinha sequer 2 anos. Certo dia, o pai de Freud lhe perguntou por que havia atacado John, e Freud, que ainda não falava, pelo menos pensava com clareza, defendeu-se com habilidade. Bati nele porque ele bateu em mim. Retorcendo ainda mais a intrincada configuração das relações familiares de Freud, sua bela e jovem mãe parecia, a seus olhos, combinar muito mais com seu meio-irmão, Philippe, do que com seu pai, mas era com o pai que Amália Freud partilhava o leito. Aqui já tinha umas ideias já, né, meio esquisita. Em 1858, com menos de 2 anos e meio, esse problema se intensificou particularmente. Nasce sua irmã, Ana. Ao relembrar esses anos, Freud achava que havia entendido que a irmã saíra do corpo de sua mãe. O que parecera mais difícil de entender era como seu meio-irmão, Philippe, havia, de algum modo, ocupado o lugar de seu pai, na concorrência pelos amores de sua mãe. Será que Philippe dera à sua mãe aquela nova rivalzinha odiosa? Tudo isso era muito desconcertante. A saber dessas coisas, de certa forma, era tão necessário quanto perigoso. Tais mistérios da infância deixaram sedimentos que Freud reprimiu durante anos, e só viria a recapturar através de sonhos de uma trabalhosa autoanálise, no final dos anos 1890. Sua mente se constituía dessas coisas. A jovem mãe, grávida de um rival, o meio-irmão, de alguma misteriosa maneira, companheiro de sua mãe, o sobrinho mais velho do que ele, seu melhor amigo e também maior inimigo. O pai bondoso com a idade suficiente para ser o seu avô. Olha como as coisas mudam, né? 40 anos, o cara fala que tinha idade para ser avô. Hoje em dia, as pessoas estão começando a maternidade, paternidade aos 40, né? É muito comum que as pessoas comecem a ter filhos depois dos 40. Ele fiaria o tecido de suas teorias psicanalíticas a partir dessas experiências íntimas. Quando precisou delas, elas voltaram a ele.
Freud não considerou necessário reprimir algumas verdades familiares evidentes. Meus pais eram judeus. Anotou sucintamente no breve estudo autobiográfico de 1925. Com visível desprezo pelos correligionários que haviam procurado proteção contra o antissemitismo no refúgio do batismo, ele acrescentou: eu também continuei judeu. Era um judaísmo sem religião. Jacob Freud se libertara das práticas assídicas de seus antepassados. Seu casamento com Amália Nathanson foi sacramentado numa cerimônia segundo o rito reformado. Com o tempo, ele dispensou praticamente todas as observâncias religiosas, sobretudo comemorando o Purim e a Páscoa judaica com festas familiares. Seu pai, lembrou Freud em 1930, deixou-me crescer em completa ignorância de tudo que se referia ao judaísmo. Mas, embora empenhado em se assimilar a Jacob Freud, embora empenhado em se assimilar, Jacob Freud nunca se envergonhou, nunca tentou negar sua identidade essencialmente judaica. Continuava a ler a Bíblia em casa, em hebraico, para edificação moral, e acreditava Freud que falava a língua santa tão bem ou melhor do que o alemão. Assim, Jacob Freud criou uma atmosfera onde o jovem Freud adquiriu um fascínio duradouro pela história bíblica, isto é, o Antigo Testamento, desde que mal adquirira a arte da leitura. Mas, quando menino, Freud não estava rodeado apenas por judeus, e também isso trouxe algumas complicações. A babá que cuidou dele até seus 2 anos e meio era uma devota católica apostólica. A mãe de Freud lembrava dela como uma mulher de idade madura, feia e esperta. Alimentava seu pupilo com histórias pias e arrastava-o à igreja. Então, a mãe de Freud contou a ele: quando você voltava para casa, você rezava e nos contava o que faz Deus Todo-Poderoso. A babá fez mais. Embora não esteja claro exatamente o quanto, ela atuou, sugeriu Freud, um tanto indiretamente, como sua mestra em questões sexuais. Ela era rude e muito exigente com o menininho precoce, mas, achava Freud, ele amara também por isso. Foi um amor bruscamente interrompido. Durante o puerpério da mãe, com sua irmã Ana, seu meio-irmão Philip fez com que a babá fosse detida por um pequeno roubo, e ela foi presa. Freud sentiu intensamente sua falta. Seu desaparecimento, coincidindo com a ausência da mãe, gerou uma lembrança vaga, desagradável, que Freud só conseguiu esclarecer e interpretar muitos anos depois. Ele lembrou que havia procurado desesperadamente a mãe, gritando o tempo todo. Então, Philip abriu um guarda-louça em austríaco, em Kasten, para mostrar que ela não estava presa lá dentro. Isso não acalmou Freud, só sossegou quando sua mãe apareceu no vão da porta, esguia e linda. Por que Philip teria mostrado um guarda-louça vazio a Sigismund em resposta a seu apelo à mãe? Em 1897, quando sua autoanálise estava no ponto mais intenso, Freud encontrou a resposta. Quando perguntara a Philip onde havia ido a babá, seu meio-irmão respondera que ela estava trancafiada, num gracejo referente ao fato de estar na cadeia. Evidentemente, Freud receara que sua mãe também tivesse sido trancafiada. Uma rivalidade infantil com o irmão mais velho, que supostamente dera um filho à sua mãe, uma curiosidade sexual igualmente infantil sobre bebês que saem de corpos e um triste sentimento de privação com a perda da babá agitaram um menino pequeno demais para entender as ligações, mas não para sofrer. Aquela babá católica, velha e pouco atraente como era, tinha significado muito para Freud, quase tanto quanto sua adorável mãe.
Como algumas figuras mais tarde viriam a monopolizar sua vida imaginativa, Leonardo, Moisés, para não falar de Édipo, o pequeno Freud gostava de receber cuidados amorosos de duas mães. Apesar de toda a atenção dedicada ao pequeno Sigismund, Jacob e Amália Freud eram pobres. Em 1856, ano em que nasceu Freud, eles ocupavam uma única peça alugada numa casa modesta. Sua cidade, Freiberg, era dominada pelo campanário alto e esguio da Igreja Católica, com seus famosos carrilhões erguendo-se acima de algumas casas ricas e várias residências mais modestas. As principais atrações da cidade, afora a igreja, eram a vistosa praça do mercado e os aprazíveis arredores que ostentavam faixas de campos férteis, bosques densos e colinas suaves, com os montes Cárpatos elevando-se na distância tremeluzente. No final dos anos de 1850, a cidade tinha mais de 4.500 habitantes, entre os quais cerca de 130 judeus. Os Freud moravam na Schlossergasse 117, numa casa simples de 2 andares, em cima dos aposentos do dono, um ferreiro chamado Zajic. Ali, em cima de uma ferraria, nasceu Freud. Tudo certo até aqui? Os Freud não ficaram muito tempo em Freiberg. Inicialmente, mudaram-se por pouco tempo para Leipzig, em 1859. E depois, no ano seguinte, foram para Viena. A lembrança da pobreza de sua família parece ter sido dolorosa para Freud. Numa passagem autobiográfica disfarçada que inseriu num artigo de 1899, ele descreveu a si mesmo como filho de pais originalmente abastados que, creio eu, viviam naquele buraco de província com bastante conforto. Essa hipérbole é um pequeno exemplo do que Freud viria a chamar mais tarde de romance familiar. Essa disposição generalizada entre as pessoas de achar que seus pais são mais prósperos ou mais famosos do que na realidade, ou talvez até de inventar uma linhagem ilustre. Freud estava simplificando os motivos de sua família para sair de Freiberg e embelezando sua vida na cidade. Depois de uma catástrofe no ramo industrial em que seu pai estava empregado, escreveu, ele perdeu sua fortuna. Afinal, Jacob Freud nunca conservou totalmente aquilo de que, na verdade, nunca desfrutara. Por algum tempo, de fato, embora a situação melhorasse gradativamente, a mudança dos Freud para Viena pouco desafogo lhes trouxe. Então, vieram longos anos difíceis, escreveu Freud mais tarde. Penso que não houve nada a respeito deles que valesse a pena lembrar. A fertilidade de Amália Freud não contribuía para aliviar a precária situação financeira da família. Jacob Freud e sua mulher mudaram-se para Viena com 2 filhos, Sigismund e Anna. Um filho, Julius, morrera em Freiberg em 1858, aos 7 meses. Então, numa rápida sequência, entre 1860 e 1866, Freud foi presenteado com 4 irmãs: Rosa, Marie, Adolfine e Pauline. Cara, pensar em 6 anos, 4 filhos, a mulher ficou grávida todos os anos, né? Tudo bem que ela era novinha, né? Mas, gente, coitada. E com o caçula, Alexander. Aqui tem um asterisco. Segundo uma tradição familiar registrada por Ana, irmã de Freud, o nome Alexander foi escolhido numa reunião da família,
sugerido pelo menino Freud, com 10 anos de idade, em lembrança da magnanimidade de Alexandre e sua bravura como líder militar. Em 1865 e no começo de 1866, o rigor daqueles anos foi intensificado com o indiciamento, condenação e prisão de Joseph Freud, irmão de Jacob Freud, por negociar rublos falsos. A catástrofe foi traumática para a família. Freud não gostava de seu tio Joseph, que invadia seus sonhos, e lembrou, em A Interpretação dos Sonhos, que os cabelos de seu pai, com a calamidade encaneceram de desgosto em poucos dias. Provavelmente, o desgosto de Jacob Freud se mesclava à angústia. Existem indicações de que ele e seus filhos mais velhos, que tinham imigrado para Manchester, estavam implicados nas atividades de Joseph Freud. As dificuldades econômicas e a desgraça familiar não eram as únicas razões pelas quais Freud achava que seus primeiros anos em Viena não mereciam ser lembrados. Ele sentia falta de Freiburg, principalmente dos lindos campos onde se situava a cidade. Nunca me senti realmente à vontade na cidade, confessou em 1899. Agora penso que nunca superei a saudade dos belos bosques da minha casa, para onde, como prova uma lembrança que resta daqueles dias, mal sabendo andar, eu costumava fugir de meu pai. Em 1931, quando o prefeito de Pribor inaugurou uma placa de bronze comemorativa no local de nascimento de Freud, este, então com 75 anos, enumerou rapidamente as vicissitudes de sua vida numa carta de agradecimentos e destacou uma relíquia conservada de seu passado distante. No fundo de mim, encoberta, ainda vive aquela criança feliz de Freiberg, o filho primogênito de uma mãe jovem que havia recebido as primeiras impressões indeléveis desse ar, dessa terra. Isso é o que mais do que um palavrório de ocasião ou polidez social. A retórica rítmica desse ar, dessa terra, traz sua própria confirmação. Ela desce até as camadas mais secretas da mente de Freud, revelando sua sede nunca saciada por aqueles dias em que amava a mãe jovem e bonita e fugia do velho pai. Não surpreende que Freud nunca viesse a superar seus sentimentos ambíguos a respeito de Viena. Martin, o filho de Freud, sugeriu que a aversão a Viena, frequentemente expressa por seu pai, era, na verdade, uma declaração de amor encoberta. A característica do autêntico vienense não é a de se deleitar e encontrar defeitos em sua adorada cidade? Com efeito, para alguém que odiava Viena com tanta ferocidade como Freud dizia a todos, ele deu mostras de uma rara resistência em deixá-la. Mas aí aqui também a gente sabe do amor e ódio, né? Que andam lado a lado. Eu fiquei, todas as vezes que eu leio a história, assim, do Freud, de alguma questão de onde ele morava, tudo, eu fico lembrando, eu convivi com os meus bisavós, porque minha mãe e meu pai relativamente, mas a minha mãe me teve, ela era bem nova, ela tinha 21 anos e meu pai acho que 25 ou 26. Então acabou que, né, eu convivi, e meu bisavô, ele nasceu e morou 17 anos da vida dele na Lituânia. E quando ele morreu, ele estava com 98 anos e eu tinha acabado de fazer 15. E aí ele contava das coisas de lá, né? E ele falava das coisas, e ele falava assim, como se fosse, tipo, a cidade mais linda do mundo, assim, ele falava. E ele contava, né, como foi fugir de lá, ele fugiu de lá por causa da guerra. E aí ele veio com a mãe, o pai e as irmãs para o Brasil, escondido dentro de um navio. Aí ele ficou um tempo na França,
depois ele chegou no Brasil. E aí ele contava essa história, né, de como é que era, e aí ele lembrava, ele falava, ficava bem branquinho, assim, de neve, e a gente brincava no jardim, não sei das quantas, que eu não vou lembrar os nomes dos jardim, né, porque ele falava em outra língua também, os nomes, então, eu não sei nem que língua que fala na Lituânia, mas era essa língua aí que ele falava. E aí ele sempre dizia assim, um dia você tem que ir lá, eu não vou conseguir mais te levar, né? Mas um dia você tem que ir lá conhecer. E aí ele sempre falava para mim que tinha visto a Torre Eiffel, que era a coisa mais linda que ele já tinha visto na vida dele. Eu não sabia, assim, nunca tinha feito a ligação, mas eu sempre tive muita vontade de conhecer Paris. E aí quando eu fui lá, aí eu olhei assim e pensei, nossa, acho que eu escutei tanto, que era a coisa mais linda que ele viu na vida dele, e eu tinha uma ligação muito forte com os meus bisavós, assim. Aí acho que eu quis conhecer também por causa disso. Eu tenho uma vontade de um dia ir na Lituânia para ver como é, que, né? Não é tipo um negócio super turístico, né? Ir na Lituânia. Eu nem imagino quanto custa uma passagem para Lituânia, gente. Que negócio fica lá longe, né? Mas ele falava com muito carinho, assim. E ele viveu lá 17 anos, mas foram, tipo, a infância dele foi lá, né? A adolescência dele, ele falava dos amigos, eu não sei como eles estão, se eles moravam lá ainda, ou se eles também fugiram. E aí, quando eu leio assim, fico pensando, acho que todo mundo sentiria algum carinho, assim, né, pelo lugar que viveu, e talvez uma relação mesmo de amor e ódio com outro lugar. Embora a gente possa não gostar, eu detesto o lugar que eu fui criada. Eu vivi na mesma casa dos dois até tantos anos. Acho que eu saí de lá, eu tinha 20 e alguma coisa. E eu detesto lá. Mas não é porque eu detesto aquele lugar, aquele bairro, que não tenha memórias, assim, sabe, boas, tipo, da casa, daquela cidade. Alguém que já mudou de cidade, a cidade que eu moro hoje não é a mesma que eu nasci, mas fica, tipo, 20 minutos. É uma coisa muito. São ligadas por, tipo, por praia, sabe? Caminhando na praia, tu chega na outra cidade. Mesmo assim, tem essa coisa. Não sei se alguém aqui já mudou de cidade ou nunca mais visitou a cidade que mora e tal, mas fica, né? Não sei se é uma angústia. Acho que talvez uma angústia, assim, uma saudade. Muito. E Bruna, oi, bom dia. E é tão Oi, bom essa convivência com os avós, assim, que pelo menos eu, quando eu convivi com os meus, eu adorava, tenho até saudade hoje em dia, sabe? Que dá aquela saudade no coração. sim, é muito gostoso, né? A gente ter vovó, quando tem aquela coisa de vô e vó mesmo, assim, sabe? Eu gosto, porque meus filhos conviveram. É engraçado, né? Porque eu convivi com os meus bisavós e convivi com os meus avós, mas os meus bisavós, eles têm esse lugar de vô e vó que a gente conhece culturalmente, assim, de muito carinho, de fazer as coisas, de tipo, faz a comida preferida. Nossa, até hoje eu lembro do cheiro do feijão da minha bisavó. Nunca na vida que eu comi um feijão igual ao dela. Tinha isso, eu não tenho essa mesma recordação, e apesar dos meus avós ainda estarem vivos, não é a mesma relação. Os meus bisavós fizeram isso, assim. Então, às vezes também vem os substitutos, né? Mas eu acho importante essa relação. Bom, deixa eu ver o que a Lê colocou aqui. Eu sempre tive muita vontade de me mudar da cidade que eu nasci e morei. De fato, me mudei faz um ano. E a primeira vez que eu voltei lá para passear, quando eu cheguei no portal da cidade, eu chorei e pensei: caraca, não imaginava que eu amava tanto essa cidade. Às vezes não dá nem para saber se é amor, Lê. Eu acho que esse negocinho assim, sabe, que você sente, porque eu não sei, né? Também tô falando a partir do que eu sinto. Mas eu não amo a cidade que eu morava, mas às vezes eu passo lá também. Nossa, no dia que eu levei o Otto e a Isis para conhecer a casa que eu morei, que ainda é dos meus pais, deu um negócio estranho. Não é amor, é um negócio estranho, assim, porque eu detestaria, eu não quero voltar a morar lá nunca, mas ainda assim tem um negocinho. E essa coisa de vô e vó, né, que a gente está falando, eu não sei se vocês chegaram a ver no Instagram um tempo atrás, eu fiz uma formação em estudos familiares pela Rede Amparo, com a Elisama Santos e como que é o nome da outra moça, gente? Me fugiu completamente. É da Elisama, o Peu, e tem uma moça. Se alguém lembrar o nome dela aí, se alguém souber de quem que eu tô falando, fala, porque eu não sei, fugiu da minha cabeça.
Mas, enfim, a ideia era falar de algo que tinha ali no curso. Elas falam sobre crianças, né, e parentalidade e tal, sobre criação, e um dos pontos que destacam é que, antigamente, as crianças eram criadas pelas famílias, como tribos mesmo, e que hoje em dia isso está muito restrito ao pai e à mãe. É difícil que tenham rede de apoio, que hoje em dia a rede de apoio, muitas vezes, ela se restringe só à escola. E o quanto é importante que as crianças tenham outras pessoas, né? Outros familiares, que elas construam vínculos de outra família. Ali no curso eles apostam na ideia de que é muito mais saudável para uma criança que ela possa conviver cercada de pessoas do que somente pelo pai e pela mãe. E eles falam da escassez mesmo de relação que se estabelece hoje em dia. Uma, porque as pessoas se distanciam fisicamente, antigamente morava no mesmo quintal, né? Tinha essas facilidades. E hoje as pessoas moram longe, aí tem a tecnologia, tá, vem se distanciando. E aí fala do prejuízo que isso pode ter, tanto para os pais, que acabam bastante sobrecarregados sempre, quanto para as crianças, né? Que nem a gente fala de vó e vó aqui. É difícil alguém não ter tido um vô ou uma avó, ou alguém que tenha feito esse papel nesse lugar de carinho, de afeto, que é diferente dos afetos de pai e mãe, não é? Vocês não têm alguém assim na cabeça que vocês lembram? Às vezes até uma vizinha que fez esse papel, mas geralmente a gente tem esse carinho de alguém assim, que é um lugar, tipo, um lugar quentinho. Ah, tá vendo? A Cris lembra, cá também. Exato, tem esse lugar de super proteção. A minha bisavó, ela, tipo, me mimava, né, o quanto ela podia. E aí eu tinha 6, olha isso, eu tinha 6 anos e eu pedia para ela comprar mamadeira para mim, para eu tomar leite com Nescau, porque minha mãe não deixava eu tomar mamadeira. Óbvio, por razões óbvias, minha mãe não deixava eu tomar mamadeira. E aí ela ia no mercado comigo e ela falava assim, olha, a avó vai comprar mamadeira, você vai tomar o leite com Nescau e depois a gente vai jogar essa mamadeira no lixo, viu? E aí, às vezes, minha mãe chegava e via, ficava brava, né? Mas ela fazia. Então, vó tem essa coisa de fazer que é errado, hoje em dia a gente sabe. Vai ser essa coisa de fazer o que não pode como um carinho. Mas é errado isso, hein? Então, vamos voltar aqui. Seu inglês era excelente. Tinha boas ligações no exterior, contava com convites reiterados de se instalar em outro país. Mas ele ficou até que não pôde mais. O sentimento de vitória com a libertação vem demasiado entremeado com a tristeza. Escreveu, já muito velho, logo depois de chegar a Londres, no início de junho de 1938, pois ainda assim amava-se muito a prisão da qual se fora libertado. Olha só, isso daqui dá para a gente pensar nos sintomas, né? Quem não ama, gente, um sintoma? Deixa eu ver. Evidentemente, sua ambivalência tinha raízes profundas. Por mais que se pudesse amá-la, Viena se convertera numa prisão. Mas Freud havia semeado declarações de ódio em correspondência muito antes que os nazistas entrassem no país. Não há nenhum maneirismo ou afetação nelas. Poupo-lhe qualquer referência à impressão que me deu Viena. Escreveu ele aos 16 anos para o amigo Emil Fluss, depois de voltar de Freiberg. Foi desagradável para mim. Mais tarde, escrevendo de Berlim à sua noiva, Marta Bernays, ele confessou: Viena me oprime, talvez mais do que o que seria bom. Bom para ele, pretendia dizer. A Catedral de Santo Estevão, que domina a linha do horizonte de Viena, para ele era apenas, disse a ela, aquele abominável campanário. Freud reconhecia que, nesses dardos de crítica hostil, vinha emergindo algo cuidadosamente enterrado. Seu ódio a Viena, julgava ele, tocava as raias do pessoal e, ao contrário do gigante Anteu, reúno novas forças sempre que tiro os pés do solo natal. Viena nunca deixou totalmente de ser, para ele, o teatro da miséria, do repetido malogro,
da solidão odiada e prolongada, dos incidentes desagradáveis de aversão aos judeus. O fato de passar as férias nas montanhas e em longos passeios pelo campo também dá algumas indicações sobre seus sentimentos. Viena não era Frei Belo. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. Fui essa neta que você relatou aí, morando toda a família junto. Vivi até os 30 anos. Vim para Rondônia. Meus filhos não tiveram esse convívio com os avós, mas nos encontrávamos todo ano. E fui muito só recarregada como mãe, muito sobrecarregada como mãe, pois era só eu e o esposo. Hoje sou avó e percebo tudo isso que você fez, é real. É muito forte isso, né? Eu tenho uma coisa assim que eu faço depois que eu me tornei mãe, que eu não tinha ideia sobre isso, né? Até porque eu era nova e tal, nunca tinha sido mãe. Mas todas as vezes que eu tenho amigas que se tornam mães, pessoas que eu conheço, tudo que tem filho, gente, eu super me disponho a participar. Tipo, você precisa fazer tal coisa, eu fico com seu filho para você. Pode trazer para cá, eu vou até aí, eu cuido, eu te ajudo, eu levo, eu faço. Porque é tão necessário isso. Quem tem aqui filhos vai entender o que eu estou dizendo. É tão necessário que uma pessoa faça algo assim por você, sabe? De te ajudar, de ficar com seu filho. Às vezes você precisa de 5 minutos. Tipo, você precisa tomar banho, você precisa comer. E aí ter alguém que faça isso. Então, minhas amigas têm bebezinho, tudo sabe que eu falo, quer que fique? Tipo, fico. Quer que faça isso, aquilo, troque, qualquer coisa nesse sentido, ou mesmo por elas, assim, quer que eu faça almoço, quer que eu lave louça, quer que... Quando vocês tiverem amigas, familiares, tenham filhos, se ofereçam para ajudar. Porque toda mãe precisa. Às vezes ela vai falar assim, não precisa. Precisa, gente. Precisa mesmo. Mas faz o que você puder. Uma mãe precisa sempre de ajuda. Essa história de que, não, tá tudo bem. Mentira. Mentira, a gente está sempre precisando, nem que seja desabafar, sem alguém falar assim, mas você queria tanto engravidar, né? Queria. Às vezes queria, mas mesmo assim é cansativo, tá? Não vamos esquecer disso. Tudo que vocês puderem fazer por uma mãe de ajuda, façam. Nunca é demais. Eu sei que a Eli é mãe, não é isso, Eli? Isso aí, né? Para fazer um exame médico, tá aí do dentista, tem que colocar na agenda de 3 pessoas, movimentar um mundo, né? Para fazer, né? É tenso, viu, gente? Então, tem uma frase que fala isso, né? Que é necessário uma aldeia para criar uma criança, para criar um filho. E é isso, real. Façam amigos, tenham pessoas que você confie, principalmente pessoas que têm filhos. Se seu filho estudar na escolinha, se torne amiga dos pais desses filhos. Isso vai ser uma diferença gigante na sua vida. Sério. É uma rede de apoio, né? Como a Van colocou aqui, muito importante. A gente precisa disso. Seria muito mais fácil se as pessoas entendessem que as crianças deveriam ser responsabilidades do social e não somente da mãe, principalmente, e do pai. Ana, seria. Seria, mas, gente, as pessoas... Eu acho que as pessoas muitas vezes têm filhos sem entender da complexidade que isso é. Né? Ou já ouvi também falar muita gente assim, a fulaninha vive pedindo para ser vó. Então, fulaninha, mas ser vó também pode ser, assim, uma responsabilidade. Cuidado para ficar pedindo, enchendo o saco da filha, né, ou do filho, se tu não quiser participar, porque assim, né? Às vezes, infelizmente, ainda tem gente que acaba se tornando, né, pai, mãe, porque mas a minha mãe queria tanto ser vó, aí depois a mãe não ajuda, nada, e aí a pessoa fica, tipo, com aquilo, né, complicado. Então, só tenham filho se vocês de fato quiserem mesmo ter um filho. Ser pai e mãe, né, porque também não é só ter filho, porque também tem gente que tem filho, mas não cria filho, né. Então, só queira se você quiser criar, porque criar é muito difícil, demanda muito. E mesmo que você tenha rede de apoio, ainda assim é difícil. Nunca é uma coisa tranquila. Por isso que eu acho que tem esses dois lados, assim, de apoio e paz. Faça isso por pais e tenha quem faça isso por vocês. Vai facilitar muito. Eu sou uma pessoa bem chata, assim, com essa questão de confiar. Mas, né, não sei se mais alguém que passa por isso tem bastante dificuldade de confiar meus filhos a outras pessoas. Mas é um exercício que a gente tem que ir fazendo, assim, ensinando, orientando os nossos filhos, convivendo com pessoas que a gente vê um potencial ali de ser confiável, tudo, porque isso traz bastante leveza no dia a dia.
Hoje em dia, super deixa, assim, eles irem para casa dos amiguinhos e tal, e, nossa, ajuda muito. Bem mais tranquilo. Esse diagnóstico tem seu lado implausível. Nada parece mais desesperadamente urbano do que a psicanálise. Essa teoria e terapia inventada pelo e para o burguês da cidade. Freud também era o citadino em sua quintessência, trabalhando todos os dias no consultório e todas as noites no gabinete, dando passeios diários pela Viena moderna, que estava sendo construída, quando ele era estudante e jovem médico. Muitos observadores, de fato, consideravam a psicanálise, assim como seu fundador, como um fenômeno não só urbano, mas especificamente vienense. Freud negava isto com veemência. Quando o psicólogo francês Pierre Janet sugeriu que a psicanálise só poderia ter brotado na atmosfera sensual de Viena, Freud considerou a insinuação como uma injúria maliciosa e, no fundo, antissemita. Na verdade, Freud poderia ter desenvolvido suas ideias em qualquer cidade que contasse com uma faculdade de medicina de primeira ordem e um público culto suficientemente rico e numeroso que lhe trouxesse pacientes. É óbvio que Freud, que nunca esqueceu os bosques em torno de Freiburg, não era nenhum caipira ambulante apanhado pelo destino na cidade opressora. Mas a Viena que Freud gradualmente ideou para si não era a Viena da corte, dos cafés, dos salões ou da opereta. Essas Vienas contribuíram pouquíssimo para o avanço da obra de Freud. Não é por acaso que sua noiva haveria de ser de Hamburgo, seus adeptos preferidos, de Zurique, Budapeste, Londres e lugares ainda mais distantes, e que suas teorias psicológicas viriam a se formar num universo intelectual suficientemente amplo para abarcar toda a cultura ocidental. No entanto, foi em Viena que Freud se instalou e ficou. Seu pai não era uma pessoa que facilitasse as coisas. Otimista e incurável, pelo menos na aparência, era um pequeno comerciante sem recursos suficientes para enfrentar o mundo em industrialização à sua volta. Fiquei pensando aqui, essa coisa do otimista e incurável deve ter uma coisinha de um pessimismo para apurrinhar o pai, né, gente? Porque a psicanálise tem um que é ali de um pessimismo que às vezes eu não gosto muito. Ser sincera, acho meio chato isso, mas de vez em quando tem. Então, acho que era para ir contra o pai. Ele era amável, generoso, aberto aos prazeres, firmemente convicto dos dotes excepcionais do filho Sigismund. Todos os membros da família o amavam. Lembrava seu neto Martin Freud. Ele era extremamente simpático conosco, os pequeninos, trazendo presentes e contando histórias divertidas. Todo mundo tratava-o com grande respeito. Mas, para seu filho, Sigismund, Jacob Freud seria muito mais problemático. A atraente juventude e extraordinária beleza da mãe não facilitavam em nada a tarefa emocional do jovem Freud. Mais tarde, ele recuperaria uma experiência de infância, um daqueles detalhes significativos que resgatou da amnésia difusa que reveste os primeiros anos de todo mundo. A lembrança lhe voltou em outubro de 1897, no meio de sua autoanálise, quando as descobertas sobre sua vida inconsciente passaram a emergir para ele numa profusão vertiginosa. Entre 2 e 2 anos e meio de idade, disse ele a seu amigo íntimo, William Fliss. Sua libido em relação a Matrem havia despertado. Durante uma viagem noturna de trem de Leipzig a Viena, quando tivera a oportunidade de vê-la nuda. Logo depois de recuperar essa intrigante lembrança, Freud recordou que recebera bem a morte de seu irmão de colo,
Július, que havia nascido cerca de 17 meses depois dele, sentindo desejos malévolos e autênticos de ciúme infantil. Esse irmão e John, sobrinho de Freud, 1 ano mais velho do que ele, agora definem o que há de neurótico, mas também de intenso em todas as minhas amizades. Amor e ódio, essas forças elementares lutando pelo destino humano, forças que viriam a assomar como grandes vultos nos textos psicológicos maduros de Freud, confrontavam-se nessa reminiscência. Por vezes, Freud cometeu erros notáveis ao recordar-se de seu passado infantil, e eis um deles. Na verdade, ele tinha cerca de 4 anos, e não apenas pouco mais de 2, na ocasião em que vislumbrou sua mãe nua. Ele era maior, mais forte, mais capaz de voyeurismo e desejo explícito do que se permitiu em consciência, ao recuperar a lembrança de ter visto Matrem nuda. Não menos notável é que, mesmo aos 41 anos, já sendo menos convencional dos exploradores dos domínios proibidos da sexualidade, Freud não conseguiu narrar esse episódio excitante sem deslizar para um latim seguro e distanciador. Qualquer que fosse a natureza exata do incidente, seria a apaixonada, enérgica e dominadora mãe quem, muito mais do que o pai amável, mas um tanto incapaz, viria prepará-lo para uma vida de investigação ousada, fama fugida e êxito incerto. A capacidade de vencer uma doença dos pulmões, a filha mais nova de Freud, Ana, designou-a como um mal tuberculoso, devido ao qual ela foi durante vários verões a estâncias hidrominerais, é um tributo à sua vitalidade. Afinal, Freud nunca explorou plenamente o significado de seus laços apaixonados e inconscientes com essa importante figura materna. Embora muitos pacientes seus fossem mulheres e tenha escrito muito sobre elas, durante toda a sua vida ele gostou de dizer que a mulher continuava sendo, para ele, um continente inexplorado. Parece muito provável que parte dessa obscuridade tivesse uma origem autoprotetora. Aqui tem uma nota. Sobre esse inconsciente inexplorado mulher, tem mais na página 503. Os sentimentos equívocos de Freud em relação ao pai estavam muito mais próximos da superfície. Prova disso é outra de suas lembranças fundamentais da infância, mais patética do que excitante. A recordação perturbou-o e, ao mesmo tempo, fascinou-o. Eu devia ter 10 ou 12 anos quando meu pai começou a me levar em seus passeios e a conversar sobre o mundo que ele conhecera. Um dia, para mostrar a vida como havia melhorado radicalmente para os judeus da Áustria, Jacob Freud contou esse caso ao filho. Quando eu era rapaz, num sábado, fui dar uma volta pelas ruas da cidade onde você nasceu, todo lindamente enfeitado, com um gorro de pele novo na cabeça. Então, vem um cristão, de um lanço, atira meu gorro no estrume e grita, judeu, fora da calçada. Interessado, Freud perguntou ao pai, e o que você fez? E veio a calma resposta. Desci para a rua e apanhei meu gorro. A reação dócil de seu pai lembrou Freud de modo ponderado, mas talvez um pouco duro. Não me pareceu heróica. Então, seu pai não era um homem forte, grande? Não era um homem grande e forte? Aguilhoado pelo espetáculo de um judeu covarde rebaixando-se frente a um cristão, Freud desenvolveu fantasias de vingança. Identificou-se com o magnífico e intrépido semita Anibal, que jurava vingar Cartago, por mais poderoso que fossem os romanos, e elevou-o a símbolo do contraste entre a tenacidade do povo judeu e a organização da Igreja Católica. Eles nunca veriam a ele, Freud, apanhando seu gorro da sarjeta imunda. Deixa eu ver a nota.
Freud tinha ainda, suspeito eu, outra razão para escolher como seu herói favorito o imortal comandante que, contra todas as probabilidades, quase conquistou a odiada e odiosa Roma, razão que provavelmente não era consciente para ele. Assim como, ao dar o nome de Alexandre a seu irmão mais novo, ele estava celebrando um conquistador cuja fama tornara-se maior do que de seu pai, Filipe da Macedônia, que, por direito próprio, foi um grande homem. Da mesma forma como Aníbal, ele poderia se identificar imaginariamente com outra poderosa figura cuja fama sobrepujara a de seu pai, Amílcar, o qual Filipe da Macedônia foi um estadista e líder militar de envergadura histórica. Em sua Psicopatologia da Vida Cotidiana, o próprio Freud relacionou a escolha de Aníbal a seu pai. Em A Interpretação dos Sonhos, ele incorrera num curioso lapso ao chamar o seu pai de Aníbal como Asdrúbal, ao invés de Amílcar, e julgou que isso se relacionava, de alguma forma, com sua insatisfação pela conduta de Jacob Freud frente aos antissemitas. Mas, muito provavelmente, ainda havia um elemento de piano nas escolhas de Freud. Ele poderia se mostrar superior a seu pai, quer dizer, vencer a luta edipiana, sem precisar rebaixá-lo demais. Com isso, em casa, Freud seria vitorioso, ao mesmo tempo respeitando seu inimigo. Deixa eu ver. Eu vou ler mais esses 2 parágrafos para a gente terminar e conseguir voltar com sentido aqui na próxima semana. Aguilhoado pelo espetáculo de um judeu covarde, rebaixando-se em frente a um cristão, Freud desenvolveu então fantasias de vingança. Identificou-se com um magnífico e intrépido semita Aníbal, que jurava vingar Catargo, por mais poderosos que fossem os romanos, e elevou-o ao símbolo do contraste entre a tenacidade do povo judeu e a organização da Igreja Católica. Este era o garoto que, aos 14 anos, desempenhou o papel de Brutus no monólogo em Os Bandoleiros, a peça revolucionária de Friedrich Schiller. Desde os dias de sua infância, uma demonstração categórica da independência intelectual, raiva controlada, coragem física e respeito próprio enquanto judeu uniram-se num amálgama extremamente pessoal e indestrutível no caráter de Freud. Se os sentimentos de Freud em relação aos pais eram intrincados, a fé deles no filho parecia ser absoluta. No seu aniversário de 35 anos, seu pai deu ao querido filho sua Bíblia com uma dedicatória em hebraico. Foi no 7º ano de sua vida, iniciava ela, que o Espírito de Deus começou a conduzi-lo ao saber. Realmente, para os Freud, os felizes presságios de futura fama eram muito anteriores à precoce paixão do filho pela leitura. Em sua interpretação dos sonhos, ao buscar uma explicação para um dos seus sonhos de ambição, Freud lembrou um conto que ouvi com muita frequência em minha infância. Parece que, em seu nascimento, uma velha camponesa havia profetizado a minha mãe, feliz com seu primeiro filho, que ela dera ao mundo um grande homem. Freud comentou, sardônico, que tais profecias devem acontecer com muita frequência. Existem muitas mães cheias de alegres expectativas e muitas velhas camponesas ou outras anciãs cujo poder no mundo passou, e por isso voltaram-se para o futuro. Mas isso não terá sido em prejuízo da profetisa. Mas seu ceticismo não era inteiramente consistente. Ele não se negava a depositar alguma confiança nesse lisonjeiro prognóstico, e observou que o clima numa família que contava e recontava tais casos só poderia alimentar seu desejo de grandeza. Outro episódio que ele lembrou com absoluta precisão
reforçar a convicção de seus pais que lhe albergavam um gênio. Ele tinha 11 ou 12 anos e estava sentado com os pais num dos restaurantes do Prater, o famoso Parque de Viena. Um poetastro ambulante estava passando de mesa em mesa, improvisando versinhos em troca de algumas moedas, sobre qualquer tema proposto. Mandaram-me chamar o poeta à nossa mesa, e ele se mostrou agradecido ao mensageiro. Antes de perguntar pelo tema, soltou alguns versos a meu respeito, e, inspirado, declarou que algum dia, provavelmente, eu me tornaria um ministro. No clima liberal que dominava a Áustria nos anos 1860, a profecia parecia plenamente sensata. Olhando para trás, Freud atribuiu seu projeto de estudar direito a impressões desse gênero. Vamos finalizar aqui. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando também, quando a gente lê? Que, né, só o último comentário antes da gente finalizar. Que muitas coisas estão escritas aqui que foram lembradas com precisão. E é preciso que a gente pense que talvez não seja possível, de fato, lembrar com precisão. E que uma das coisas que na psicanálise surge, né, que a gente vê também com os nossos pacientes quando eles falam da infância, é que não é bem a precisão, né, que importa para a gente. É como a pessoa interpretou, como ela traz aquela lembrança que ela teve. Tudo isso tem valor porque é assim que ele se recorda disso. Não sei se de fato aconteceu dessa forma. Claro que, né, ele está, de alguma forma, estão contando da vida dele e tem verdade nisso, mas não precisa de uma verdade absoluta. Então, quando a gente ouve alguém, ou quando a gente fala também na nossa análise, não é preciso que se apegue numa verdade absoluta. Só deixar que as coisas vão sendo ditas a partir de como a gente enxerga elas. Tem muito valor naquilo que a gente lembra. Né? Tem coisas que não são exatamente lembradas como foram, mas isso não é o mais importante. E aí, trazendo isso também para a nossa prática, para além da nossa escuta, às vezes eu vejo que muitas pessoas ficam assim, ai meu Deus, mas aí depois eu vou escrever o relatório lá, né, depois da sessão, e aí for atualizar o prontuário e não lembrar. Meu, você não precisa lembrar exatamente das mesmas palavras e de todas as palavras que foram ditas em 50 minutos. É impossível a gente lembrar de cada palavra dos 50 minutos. Impossível e desnecessário que se coloque tudo aquilo, né? Deixa que as coisas vão fluindo, vai escrevendo, né? Vai construindo ali para ti como é que foi aquela sessão. Depois faz uma leitura e veja se não tem bastante sentido, né? É mais sobre a gente confiar na nossa capacidade, na fluidez ali de escrever algo, que a coisa vai acontecendo, do que ficar, ai meu Deus, precisa anotar, nossa, precisa, ai, esse daqui eu não posso esquecer. E aí você se vê perdida daquela sessão porque você está preocupada com a questão da memória em si. É mais sobre percepção. É óbvio que a gente não vai inventar coisa, né? Vou deixar claro aqui para não parecer que assim, faz de qualquer jeito. Não é fazer de qualquer jeito, mas é ter uma percepção, focar mais nisso que a gente sente, na percepção diante do outro, do que numa memória exata. A gente não trabalha com exatidão, com verdade absoluta. Tá bom? E isso, deixa eu ver aqui que vocês colocaram, aguçar nossa memória analítica, isso mesmo. Muito bom comentário sobre a lembrança de ser explorada. People psicanalista. Gosto de ter participado, que bom, fico feliz. Obrigada, Lê. Um beijo, até a próxima quinta. Fiquem bem, obrigada por vocês estarem aqui. Tchau, gente. A foto, Bru. Ai, esqueci. Na próxima.